Bem, sejam bem-vindos ao vídeo, dando continuidade à resolução da lista complementar de trigonometria. Nós vamos continuar na sexta questão. Eu sou o professor Valtécio. Pois bem, essa questão aqui fala de um brinquedo que você encontra nos parques infantis, esse escorrega, todo mundo conhece. E ele informou que o comprimento da escada é 2, o ângulo de inclinação da escada é 45. Então, por isso a gente vai ter outro ângulo superior 45 e a gente vai formar um triângulo retângulo isósceles, né? Então, ele, com essa informação, ele quer saber o tamanho do comprimento aqui do escorrega, sabendo que o ângulo de inclinação do escorrega é 30 graus. Pois bem, eu vou chamar a altura aqui do escorrega, essa altura aqui de x, tá bom? E vou calcular primeiro esse x. Como aqui eu tenho o x e tenho 45, observando esse 45 aqui, seria como se fosse o cateto oposto. Então, eu vou usar a função seno. Seno de 45. Desculpem um pouco o barulho aos vizinhos aí. É o cateto oposto pela hipotenusa, a função seno. Pois bem, o seno de 45, a gente sabe que é a raiz de 2 sobre 2, o cateto oposto é o x e a hipotenusa é o 2 metros. Então, daqui eu encontrei que o x é a raiz de 2, que é a altura máxima aqui. Pronto, a gente tem essa medida aqui, raiz de 2. Aí ele quer saber o comprimento aqui do escorrega. Pois bem, você poderia usar uma dica bem interessante, que é o seguinte. Toda vez quando você tem um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, você tem que o cateto oposto em relação à hipotenusa é uma relação de 1 para 2. Ou seja, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Ou também eu posso dizer que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Então, sendo assim, se você observar nesse triângulo maior, você tem aqui o L sendo a hipotenusa. Pois bem, então como a gente sabe que o cateto oposto e a hipotenusa têm a relação de 1 para 2, você vai encontrar aqui que a raiz de 2 seria o oposto a 30, então a hipotenusa, que é o L, é o dobro da raiz de 2. 2 raiz de 2, no caso. Pronto, essa já seria a resposta correta. Professor, mas se eu não tivesse conhecimento, como é que eu poderia resolver? Você poderia calcular o L usando seno de 30, por exemplo. Observando o seguinte, que o seno de 30 é o oposto pela hipotenusa. Aí você sabe que o seno de 30 é 1/2, né? Esse valor é 1/2. O oposto é a raiz de 2 e a hipotenusa eu vou chamar de L, igual está na figura. Quando você fizer meio extremo, você vai encontrar que o L é 2 vezes a raiz de 2. Pois bem, agora nós temos uma questão que envolve a questão de cálculo de uma altura, né, de um ponto inatingível. E aí ele usou aquela ideia de 2 triângulos, só que você não percebe a figura completa, né? É como se você tivesse essa iniciativa própria de completar aqui o triângulo. Bom, um detalhe da questão é que ele disse que foi usado um teodolito, o teodolito com 1,5 m de altura, então a gente tem que perceber de lembrar de somar esse 1,5 m. E aí o que nós vamos fazer é usar aquela ideia de 2 triângulos, um sendo 30 e o outro sendo com 60 graus, tá bom? Como eu já fiz usando 2 tangentes, eu vou usar aqui um método mais rápido, tá bom? No outro vídeo eu já usei 2 tangentes, eu vou fazer aqui um método mais rápido. Primeiro eu vou completar aqui o ângulo raso, como a gente tem 60, aqui vai ficar 120. E aí, como eu tenho 30 e 120, vai ficar 30 novamente. Então, é como se o triângulo formado por esses 3 pontos que eu vou destacar fosse um triângulo isósceles, né? Aí o aluno fala assim, professor, mas essa figura não está muito semelhante a um triângulo isósceles. Essa questão de distorção, isso aí não interessa, tá bom? O que interessa é você analisar a figura como um valor numérico. Os valores que estão informados são esses, 30, 120 e 30. Implicitamente é isso. E aí, no caso, você tem que a distância entre os 2 pontos que o observador ele narrou no texto e também já colocou aqui no gráfico é 160. Então, pela questão de ser isósceles, esse 160, que é esse lado aqui, vai ser também igual a esse outro lado aqui, 160 também. Então, eu vou transpor o 160 para cá. E vou buscar essa altura aqui. Pois bem, você pode fazer o seguinte, no caso aqui, como você tem os 60 graus, a altura e o 160... Com essas 3 informações, a gente pode usar a ideia de seno de 60. Só subir um pouco mais aqui. Então, o seno de 60 seria o cateto oposto, que é h, dividido pelo 160, que é a hipotenusa. E o seno de 60, a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 2. Então, simplificando aqui, vai sobrar um 80. Então, resumindo, a altura seria 80 raiz de 3. Como ele quer um valor aproximado que ele disse no texto, então vai ser 80 vezes 1,7, aproximação da raiz de 3, que dá 136 metros. 136 metros aproximadamente.
E aí eu vou ter que somar 1,5 m. Por que 1,5 m? Da altura do teodolito. Então ficou 137,5 metros. Poderia até, se fosse uma questão de alternativa, ter uma resposta com 138. Não teria problema nenhum. Vamos para a questão 8 agora. A questão 8 é uma questão mais limpa, que é só para você calcular a questão de soluções dessa equação aí, uma equação trigonométrica. Então o que acontece? Ele tem uma equação trigonométrica que se assemelha a uma equação do segundo grau. Então você vai usar como se fosse o que a gente chama de mudança de variável, mudança de parâmetro. Você vai substituir essa função seno por outra variável. No caso eu vou substituir, eu vou faça y igual a seno de x. Então com isso temos, quando eu fizer essa substituição, onde tem o seno de x eu vou colocar o y. Então vai ficar 2y ao quadrado mais y menos 1 igual a zero. E vou resolver essa equação aqui como se fosse uma equação do segundo grau. Vou até fazer uma homenagem aqui aos alunos fundamental aqui, colocando o Bhaskara, né? Pois bem, então quando você fizer esses continhos, vai ficar aqui o b ao quadrado menos 4ac, o c é negativo, então menos com menos mais, vai ficar 1 mais 8, que dá 9. E aí você vai encontrar que o y é menos o b, que é 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes o 2, que é 4, né? Que é 2 vezes o a. Então você vai ter dois valores para y, né? No caso aqui, menos 1 mais 3 dá 2, por 4 dá 1,5. E menos 1 com menos 3 dá menos 4, por 4 que dá menos 1. Esses dois valores agora, o que eu tenho que lembrar é de fazer como se fosse a troca, destrocar. Porque eu não quero a resolução dessa equação em variável y, eu quero na variável x. Então, agora o que vamos fazer é o seguinte. Nós vamos chamar o seno de x de 1,5 ou o seno de x de menos 1. E nós vamos buscar quais os valores para seno que dá 1,5 e que dá menos 1. No caso, para isso, eu vou usar como auxílio um signo trigonométrico, que é apenas um esboço, pessoal. Para a gente ser bem dinâmico aqui. E aí você tem o eixo seno. Vou marcar o 1,5 no eixo seno. Percebam que eu coloquei entre 0 e 1, né, no sentido aqui positivo. E vou encontrar quais os valores que tem seno 1,5. No caso, são dois valores. Qual o seno que dá 1,5? O seno que dá 1,5 é o seno de 30 e o seu simétrico no segundo quadrante. No caso, é o 30 graus e o simétrico dele no segundo, que é o 150. Vou colocar em radianos também. Então, vai ficar o π sobre 6, que é o 30, e o 5 vezes 30, 5π sobre 6. Essas são as duas soluções, por enquanto, em relação ao meio. E o menos 1? Se você observar, o menos 1 ele é o limite inferior da função seno aqui, ó, o valor mínimo. No caso, é esse ponto do ciclo, né? Variando aqui de 1 a menos 1. Esse menos 1 é exatamente quando o arco completa 3π sobre 2, que é 270 graus, 3π sobre 2. Ou 270 graus, 3π sobre 2. Se você fosse querer a resposta em graus, seria 30, 150, 270. Mas eu vou colocar a solução em π radianos. Então, vai ficar π sobre 6, 5π sobre 6... e 3π sobre 2, que é exatamente o 30, o 150 e o 270. Certo? Na nona questão envolve o gráfico de uma função senoide, né? O gráfico de uma função seno modificada. Ele até deu a expressão da função seno, 2 seno de 3t mais π sobre 3. No caso aqui o t é como se fosse a variável x, tá bom? E aqui é o f de t. Pronto. E ele quer saber a imagem e o período dessa função. Primeiro vamos falar da imagem, né? A imagem da função seno original, seria uma curva que varia entre 1 e menos 1. E se relaciona com o ciclo trigonométrico pelo fato da função seno ser limitada entre 1 e menos 1. E essa variação ocorre no intervalo de 0 a 2π, que é quando o ciclo se inicia uma volta completa, quando temos uma primeira volta, né? Na sequência, ela, por ser periódica, ela vai repetir esse mesmo movimento. Seria isso. Então, a imagem da função seno. A imagem está no eixo y. Esse é o eixo da imagem. A imagem da função seno original seria um intervalo fechado de menos 1 a 1. Seria isso. Com a variação de menos 1 e 1, valor máximo e valor mínimo, né?
Aí quando você multiplicou ela por 2, o que acontece é que ela tem uma ampliação nessa curva. Em vez de ficar de 1 a menos 1, ela vai ficar de 0, vai até o 2. E em vez de chegar até o menos 1, ele vai chegar até o menos 2. Que é o que aconteceu aqui, ó. Você está vendo que a função teve essa limitação de 2 a menos 2. Então com isso a gente diz que a imagem da função é o intervalo que vai de menos 2 a 2. Podia também colocar todo y pertencente aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a y menor ou igual a x, que é a forma de subconjunto dos reais. E o período? Pois bem, quando a gente fala de período, até eu coloquei aqui um esquema. Quando a gente fala de período, a gente tem que analisar o seguinte: a gente só tem modificação no período da função seno quando tem algum valor que multiplica o valor de x. No caso, esse valor vai dividir pelo 2k, que é como se fosse o período da função original. Como você observa aqui que aqui tem um 3 multiplicando pelo t, que é como se fosse a nossa variável x, esse 3 é que vai alterar o período. Então, seria o seguinte, seria 2π dividido pelo módulo de 3, que dá 3. Então, esse daqui seria o período de π, ou o período da função, dessa função modificada. O que acontece? Significa o seguinte, que bem aqui, ó, seria, na verdade, seria aqui. Que ela teve um deslocamento também horizontal, ela teve um deslocamento de π sobre 3 aqui, no caso ela andou um pouquinho para trás, π sobre 3. Mas o que interessa é que o período dela ficou 2π sobre 3. Bem, na questão 10, ele quer que a gente encontre o valor de seno de 600 e de cosseno de 120, subtrai e eleva ao quadrado. Então, primeiro vamos calcular esses dois valores aí. 600 graus, você percebe que iniciando aqui do zero, você vai dar mais de uma volta. No caso, seria uma volta 360 e mais 240. Quando você fizer uma volta mais 240, você vai encontrar os 600 graus. Como assim? A gente diz que eles são côngruos. O que significa dois ângulos côngruos? Quando eles estão no mesmo ponto do círculo, mesmo que sejam em voltas diferentes. No caso, 240 está na primeira volta, a gente chama de primeira determinação positiva, que o 600 está na segunda volta, então a gente vai chamar de segunda determinação positiva. Esse ângulo aqui, eles dois têm o mesmo, esse arco aqui, os dois têm o mesmo seno. O eixo seno é o eixo das ordenadas, é o eixo vertical. Então a gente tem que analisar o seguinte, qual é o seno nesse ponto aqui? Como o 240 e os 600 são simétricos dos 60 graus, e a gente tem que o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, fazendo a projeção, o 240 e os 600 vão ter o mesmo valor, só que por simetria vai ser negativo aqui embaixo. Estão no terceiro quadrante o seno é negativo, menos a raiz de 3 sobre 2. Então a gente encontrou que esse aqui é menos a raiz de 3 sobre 2, o seno de 600. Agora eu vou falar do cosseno de 120. O eixo cosseno está, o eixo horizontal, o eixo x, né? E no caso o 120 está no segundo quadrante. 120 é um pouco depois do 90, é como se fosse bem aqui. Esse ponto do ciclo. Ele é simétrico também ao 60. Só que aí eu vou fazer minha análise de cosseno. Então, como a gente sabe que o cosseno de 60 vale 1/2, por simetria o cosseno de 120 também vai ser 1/2, só que negativo. Então vai ser menos 1/2. Então nós temos o segundo valor aqui conhecido, menos 1/2. Menos 1/2. Então quando eu substituir nessa expressão, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter menos a raiz de 3 sobre 2, só que como é menos 1/2, então vai ficar mais 1/2. Tudo isso ao quadrado. Ora, eu posso arrumar um pouquinho mais aqui, posso colocar assim, 1 menos a raiz de 3, colocando o negativo depois, tudo isso ao quadrado. Pronto. Valorizei aqui um pouco os cálculos, então vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai ficar 3. A raiz de 3 ao quadrado vai ficar só 3. E aqui um 4. 1 e 3 vai ficar 4 menos 2 raiz de 3 sobre 4. Simplificando todo mundo por 2, dividindo por todo mundo por 2, vai ficar 2 menos a raiz de 3 sobre 2, que é a nossa letra A. Agradeço quem assistiu até o final do vídeo. Obrigado.